Pedro. Boa tarde, Ronald. Pronto, pessoal, vamos lá, tá? Eu vou começar com a chamada, tá? E depois eu explico. A gente não vai usar muito livro hoje, tá certo? Já vou dar uma passadinha na atividade que eu recebi de vocês, né? Aquela sobre os verbos e o texto. E deixa eu ver, eu ia fazer uma observação para... Cadê a Maiane? Tá aí? Maiane, tu viu que eu dei um retorno para tua atividade, né? Tu viu lá meus comentários? Eu não vi, não. Viu não? Valha. Hoje, manhãzinho cedinho, eu comentei coloquei uma observação lá. Mas pronto, depois você olha. Pergunta para separar os verbos no caderno. Bom, vamos lá, eu vou começar pelo A, tá bem? Ana Luísa, Antônio Yasmin, Ashley Raika, Caio, David Lucas, Yasmin tá aí. David Lucas aqui não tá. Ellen, João Vitor. E aí, João. Maria Clara, Maria Isabelle, Maria Luísa da Silva, Maria Yasmin Silvestre, Mariana, Monique, Nátia, Samantha, pronto, Miguel, eu tô no A ainda, tá bom? Não, nem cheguei no B ainda. Então, Samantha faltou, né? E o Taiman. Taiman faltou? Olha aí, rapaz. Coisa rara de acontecer. Professor, Aí tá. Pronto, é porque ele não respondeu, mas deixa eu colocar a presença. Ele tá aí, né? Professor, com licença, professor. Perdão por não ter falado que eu só tinha feito a chamada, é que eu estava no banheiro, tá? Me desculpe. Não, tudo bem, Taiman, tudo bem. Mas eu tô aqui, 16, sexto ano. Pronto, já coloquei aqui. Vamos lá, vamos começar do B, tá? Ou, quer dizer, vamos pro B agora. Ana Cecília, Antônia Raica, Emília Késia, Francisca Maiane, Gabriel Ribeiro. Pronto, Presente, tá professor. Gabriel tá aí também. João Pedro. Antônia Raica tá aí. O João Pedro, Letícia Borges, Márcio, Maria Clarissa, tá aí que eu vi ela. Maria Letícia. Miguel Ângelo foi quem entrou depois, né? Nara Kathleen. Pedro Maciel. Pedro Maciel também tá. Ronald também. Tá legal. José Henrique e Juan Pablo. Pronto, caso faltaram os dois. Pronto, deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, tá? Pessoal, a atividade que eu passei, tá? Era uma atividadezinha relativamente simples, tá? É só para você buscar verbos, tá? No texto que a gente tinha analisado. Lembrando, a gente ainda tá, é o conteúdo final do ano, que era o conteúdo sobre presente simples, tá? Que é um conteúdo que a gente trabalha com verbos, então tudo que tiver verbos no meio vai ser útil para presente simples, tá? Eu passei um textozinho em PDF lá no Google Sala de Aula que a gente tinha lido em sala, para que você apenas fizesse uma lista, tá, dos verbos que você encontrou e apenas colocasse como seria a conjugação dele na terceira pessoa, tá bem? Então aqui eu vou apresentar a tela rapidinho para a gente ir marcando os verbos que vocês encontraram e a gente vai comentando o significado e também como ele fica na terceira pessoa, tá bem? Então deixa eu apresentar aqui a tela. Oi, quem é? Maria Clara. Pois não, Maria. Eu não vou prestar um pouquinho de atenção na aula, que eu vou ter que sair aqui rapidinho, vou deixar ligada aqui. Só que eu vou ter que sair aqui rapidinho porque a gente tá resolvendo um negócio da minha tia e minha mãe tá precisando do meu celular. Viu? Tudo bem, tá certo, tá claro. Tá justificado. Pronto, deixa eu apresentar aqui a tela. Pronto. Vamos lá. Aqui a gente tem, né, o texto que a gente tinha estudado, que era sobre uma jovem
dedicada. Vamos lá. Nesse primeiro trecho aqui, ó, vamos só procurar os verbos, tá? Que a gente, preferencialmente, os verbos que a gente acha no presente simples. A gente tem a primeira frase, ó. Jane is very intelligent teenager. Tá? Tem um verbo aí. Que foi o que conseguiu encontrar? E professor, isso. Isso, cara. No caso, uma coisa que eu tinha até comentado com vocês. O verbo to be, pessoal, que a gente tanto estuda, né? O verbo to be a gente estudou praticamente o começo do ano inteiro. Tecnicamente, o verbo to be, ele também está no presente simples, tá bom? Porque o verbo ser e o verbo estar, ele não é uma exceção à regra, não, tá? Se está falando do presente, de agora, ele está dentro do presente simples, tá bom? Então, por isso que a gente considera o verbo to be como um verbo também, um verbo que está no presente, tá? Então, é bom a gente ampliar essa visão, tá? Aqui a gente não está estudando verbo por verbo, a gente está estudando um tempo verbal, ou seja, é uma forma que o verbo se coloca. Então, aqui inclui qualquer verbo, seja verbo to be, verbo não sei mais o que, não importa, tá bem? Se está no presente, se está falando de uma coisa nesse momento, é considerado presente simples, tá certo? Então, vamos lá. Jane is very intelligent teenager, ok? A gente tem a próxima frase que é a seguinte, ó. Ô, professor, como seria o is? O is não tem. Ele não muda mesmo diante da terceira pessoa? O is. Pronto, Taimo, Não, excelente pera, tem pergunta. razão. Como I am, you are e is. Isso, boa pergunta. Porque esse verbo, esse is, ele vem do verbo to be, tá bom? Então, ele já é a locação dele na terceira pessoa, tá? Porque a gente tem aqui a Jane é ela é a terceira pessoa. O verbo to be no pronome ela fica is, tá bom? Então, esse is, ou time, já tá conjugado, tá bom? Ele já é a conjugação do verbo to be para a terceira pessoa. Entendeu, time? Certo? Então, assim, Pronto, então você não vai modificar ele, tá certo? Só se você quisesse fazer, tipo, a forma negativa, aí você colocaria Jane is not, ou Jane isn't, tá bem? Mas ele já é a conjugação da terceira pessoa do verbo to be. Segunda frase, a gente tem a repetição do mesmo verbo, né? Quando ele fala assim, ó, she is 15 years old, tá? Ela é 15 anos velha, né? Assim que se fala em inglês da idade. A gente tem de novo o is, né? Que é o verbo to be. E que a gente tem a segunda frase, ó, Professor, posso dizer a minha lista de verbos que eu consegui encontrar ou a gente vai assim na calma mesmo? Pronto, vocês vão colocando no chat, tá? Vou lendo a frase e você vai partilhando aí os verbos que você encontrou, tá bom? Então, nessa frase aqui, ó. She's 15 years old and has 2 brothers. Qual o verbo que a gente encontra aí? Qual o verbo no presente, né? Help. Isso, aqui a gente vai ter o verbo has, tá bem? Que ele vem de que verbo? Ele vem do verbo have, que é o verbo ter. E aqui, ele na terceira pessoa fica has. Lembrando, é uma exceção à regra, né? A gente sempre acrescentava o S, mas no caso do verbo have, a gente não pode escrever assim, ó. A gente não pode escrever haves, tá? Não estaria correto. Ele tem uma forma própria na terceira pessoa. Isso aí. Segunda frase diz o seguinte, ó. She goes to school in the morning and helps the parents in the afternoon. Tá? Nessa frase aqui, quais são os verbos que a gente encontra? Podem ir listando aí. Podem colocar no chat, tá? Para todo mundo ir vendo. Goes help. Helps. Isso aí, muito bem. A gente tem o goes, tudo bem, Taimon, que o goes é o verbo ir, né? E ele deriva do verbo go. Ele tá com S porque ele tá conjugado na terceira pessoa, mas ele vem do verbo go, muito bem. E o próximo verbo que a gente encontra, eu vou até ir marcando aqui, ó. Verbo goes, que é o verbo ir. A gente tem o verbo helps, tá? Que é o verbo ajudar, que vem do verbo help. Pronto, vamos lá. Próxima frase a gente tem o seguinte, ó. In the evening, she studies English at school. Tá bom? Nessa frase, quais são os verbos que a gente tem? Ou melhor, qual o verbo que a gente tem? E de onde é que ele vem, né? Studies. Isso, a gente vai ter, no caso, o verbo studies, que no caso ele tá conjugado, né, na terceira pessoa, já que tá usando o pronome ela, e ele vem do verbo study, esse verbo aqui, ó. E por que ele ficou com IS? Você sabe, a gente tem anotações sobre isso, né? Que quando os verbos terminam em Y, com consoante, quando a gente precisa usar na terceira pessoa, né, para o pronome he, she ou it, a gente precisa remover o Y, colocar o I e acrescentar ES. Tá? Então, tudo isso aí tem várias anotações sobre isso. Deixa eu marcar aqui, né? Verb studies. Próxima frase, então é o seguinte, ó. She loves ice cream and barbecue. Qual verbo que a gente encontra?
Aí está bem fácil, né? Que no caso está dizendo o seguinte. Isso, ela Eu já ama. coloquei os 3 aí, professor. Eu coloquei love, Peraí. coloquei it. Quer dizer, o studies, eu havia esquecido. Quer dizer, ele tá aqui, mas eu não vi na frase. No caderno eu anotei. Sim, eu vi. Você colocou loves e eats, né? Eu vi o time. Pronto, no caso aqui, nessa frase a gente tem o loves, tá? Vamos na ordem O que a gente tá único problema é que os verbos eles se repetem bastante. Aí daqui pra frente, acho que Isso. eles vão Aí quando repetindo um ele. pouco os únicos novos. Eu não vou dizer não, vamos logo do caminho. Pronto, os que se repetirem realmente não precisa você copiar de novo, né? A gente só tá buscando aqui os verbos principais. Pera. Então, Professor, qual foi os primeiros? Eu não consegui pegar. os primeiros estão marcados em negrito, ó. É o is, que vem do verbo to be, tá bom? Então, o verbo to be na terceira pessoa, ele fica is. A gente tem, que é tanto que se repete 2 vezes, né? A gente tem o verbo has, que vem do verbo have, tá? O verbo have é o verbo ter, e na terceira pessoa ele fica has. Depois a gente tem o goes, que vem do verbo go, né? Então, o verbo go é a forma normal do verbo, e goes é a forma dele conjugado, tá? Próximo verbo que a gente tem o helps, que vem do verbo help. Desculpa, faltou um S aí no peixe, vou colocar aqui. Esses daí que o professor botou agora foi os que o professor já achou, não foi? Isso, é os que a gente já tá, que eu já tô marcando até em negrito aqui na tela. Pronto, o que mais? A gente achou também o verbo estudar, tá? Que em inglês é study. E na terceira pessoa, que é o caso do texto, ele tá conjugado, fica assim. Lembrando que a proposta da atividade é para você fazer basicamente o que eu tô fazendo aqui no chat. Era achar o verbo, né? E você colocar como ele ficou na terceira pessoa, tá? Era basicamente era essa lista que eu havia pedido para você fazer, tá bom? De todos os verbos que fossem aparecendo. Então, aqui mais a gente viu o verbo loves, que vem do verbo love, na terceira pessoa. O que mais? Pronto, o último foi o verbo loves. Próxima frase, então, é o seguinte, ó. She eats an ice cream every day and on the weekend she eats barbecue. No caso, o verbo comer, né? O verbo eat está se repetindo 2 vezes. Então, aqui o verbo comer é o verbo eat. E ele está aqui no texto, está conjugado na terceira pessoa com S. Então, deixa eu marcar aqui. Vocês estão conseguindo acompanhar, né? Todo mundo? Tá dando certo? Vocês estão conseguindo? O professor tá botando no chat e eu tô conseguindo. Pronto, de boa. Então, quem eu coloquei alguma observação na atividade no Google Sala de Aula, vai corrigindo, tá? Inclusive, Maiane, olha aquela observação que eu te dei, tá? Eu dei uma observaçãozinha sobre a questão. Pronto, o time. Pronto, vou dar uma atenção especial à tua pergunta. Porque, olha, vamos do começo, tá? Esse is, se a gente interpretar na frase, por exemplo, aqui a gente tem a frase, tá falando assim, ó, she is, desculpa, Jane is. Eu vou dar só um exemplo. Isso, tá? Jane is, que significa Jane é. Isso significa o quê? Que o verbo is, ele é o verbo to be na terceira pessoa. Ele é o verbo ser, o verbo estar. Então ele vem desse verbo aqui, ó, o verbo to be. E o verbo to be é um verbo especial. Para cada pronome, ele tem uma conjugação específica. Então o verbo to be no I fica in. No you fica are. Aquilo que a gente viu, né? No he fica is. No she fica is. Tá bem, Timon? Até colocando aqui no chat. Pronto, esse is nada mais é do que o verbo to be. Aí ao lado eu ponho, por exemplo, am ou to be, para indicar, né, que é um verbo. Pronto, no caso, você coloca to be, tá bem? Que é a forma base do verbo. Você coloca to be, aí ao lado você coloca o is, porque é a forma que ele fica conjugado na terceira pessoa. Mas o nome mesmo do verbo é to be. Deixa eu ver como ficou o meu... Até agora o único verbo que eu esqueci foi o is, né? Quer dizer, eu vi, mas não sabia direito se ele podia ser um verbo. Sim. Mas, tipo, você vai passando aí, tá? Não tem problema não. Porque a gente tem a próxima frase que é assim, ó. Her brothers don't like to study, but they help their parents too. Tá? E aí, o que a gente encontra aqui? Aí, como a gente tem uma forma negativa, a gente não tem um verbo conjugado, mas a gente tem um verbo. Qual o verbo que a gente encontra aí? Tem 2. Um tá repetido, mas qual o verbo diferente? Hey, brother. Tem. Pronto, no caso, ó, vamos por partes, tá?
Her brother, a gente traduz como o irmão dela não gosta de estudar. Mas eles ajudam os pais deles também. No caso, só você lembrar o verbo, tá? É o verbo like, tá? É o verbo gostar. Só você lembrar, né? Os verbos daqueles terminam com AR, ER, IR, né? Gostar, pular, dançar, perder, vencer, partir, ir, tá bom? Então, no caso aqui, o verbo gostar é que vai ser o verbo. No caso, ele não está conjugado porque a gente estudou, tá? E a gente viu que Por mais que eu lembro que, tipo, se aparecia ou o verbo em primeira ou terceira pessoa, eu colocava das duas formas no caderno. Então essa é a ideia mesmo, tá? O verbo like, ele normal é assim. Se ele fosse conjugado na terceira pessoa, se fosse o caso, é porque ele não está na terceira pessoa. Mas se precisasse colocar na terceira pessoa, seria likes, tá bem? Porque aqui tá falando, ó, dos irmãos dela. Então, irmãos delas são quem? São eles. E eles, né, o pronome eles, não é terceira pessoa. Por isso que o verbo like, ele não está sendo conjugado aí nesse caso, tá bom? Mas a gente tem um outro verbo, a gente tem o verbo study, que a gente até já colocou, né? Nem precisa repetir, que é o verbo estudar. A gente tem o verbo help, que é o verbo ajudar. Também nem precisa, porque a gente já colocou ele. Professor, é pra botar o like? Com certeza, tá? Você coloca like e likes, tá bom? Só não precisa mesmo os repetidos. Pronto, acho que daqui pra frente a gente só tem o want e o tells de verbo novo, mas vamos lá. Próxima frase é a seguinte, ó. Não, professor, tem mais, ó. Tem Deixa eu ver. wants, tem Então, tells, é o want, tem tell. knows e tem works. Ah, é lá embaixo, verdade. Tá, muito bem, é lá embaixo, verdade, né? Não vi. Oh, they want to open a small restaurant because they like to work with food. Então, eles querem abrir um pequeno restaurante porque eles gostam de trabalhar com comida. Então, quais são os verbos que a gente encontra? A gente tem o verbo querer, que é o verbo want, tá? Se fosse o caso, ó, na terceira pessoa, se eu quisesse colocar na terceira pessoa, ficaria wants. Próximo verbo, a gente tem também o verbo open, né? Eu passei por cima dele, eu nem comentei, né? O verbo open, pessoal, o verbo abrir, tá bem? Tipo, open the window, abra a porta, né? Open the door, desculpa, open the door, que seria abra a porta. Open the window, abra a janela. Então, o verbo open é o verbo abrir. E na terceira pessoa, ele fica assim, ó. Opens. Deixa eu ver qual outro verbo que a gente encontra, né? A gente tem o verbo like, que se repete. A gente não precisa colocar. Eu falei que além dele tem o works, também tem o Pronto. knows. Que é tipo Pronto, aqui saber, a gente tem. se não me engano. Isso, aqui a gente tem o verbo saber. work, que vai ser o verbo trabalhar. E detalhe, tá? O verbo work, ele também tem outro sentido. Às vezes, ele tem um sentido de funcionar. Tá? Então, não é sempre trabalhar. Às vezes, tem um sentido de funcionar. Professor, agora que eu parei para pensar em uma coisa. Que assim, o work, ele pode ser tanto o substantivo trabalho, como ele também pode indicar o verbo trabalhar. Ele não tem mudança. Exatamente. My work, eu trabalho. Exatamente. Então, assim, em inglês é muito isso. Vocês vão perceber com o tempo que tem vários verbos que é tanto ele pode ser o substantivo, como ele também pode ser o verbo. Um grande exemplo aqui é o verbo loves. Tá? Se você for para pensar, o substantivo amor, em inglês, é love. E love também é o verbo amar. Então, em inglês, às vezes é legal isso, porque é a mesma palavra. Ela tanto pode ser o substantivo, como você pode usar ela como verbo. Então, isso aí diminui o trabalho da tua mente de ficar decorando mais palavras, já que uma palavra só dá para usar em dois contextos diferentes. Então, vamos lá. A gente continua a frase, né? Jane likes science and she wants to be a doctor. A gente tem o verbo likes. Vamos só sublinhar, mas a gente não precisa. O que mais? A gente tem o verbo wants, tá? A gente já colocou também. E também tem o verbo to be, aparecendo bem aqui, ó. Ela quer ser uma médica. A gente já colocou o verbo to be, não precisa colocar de novo. Pronto, o verbo novo apareceu isso aqui, ó. Her father tells us that it's necessary to study a lot to be a doctor. Então, o pai dela disse ou contou. Então, aqui a gente vai ter o verbo tell, que vem desse verbo aqui, ó. O verbo tell, e na terceira pessoa fica tells. Fica assim, tell e tells. Disse a ela que é necessário, a gente já colocou o verbo to be, né, não precisa copiar de novo. Que é necessário estudar, o verbo estudar também já foi. To be de novo, está aparecendo várias vezes no verbo to be. O verbo tell se repete bem aqui. Deixa eu ver, eu acho que por hora só, né? A gente tem o are, que é o verbo to be também, bem aqui. De novo o verbo to be aqui embaixo, é o verbo is.
Ah, pronto. De verbo novo a gente encontra esse daqui, ó. I know it's possible because I'm dedicated. Esse aqui é o verbo saber, tá em inglês? Então você lista aí ele também. Que na terceira pessoa fica assim. Fica knows. Pronto, aqui a gente tem de novo verbo to be, de novo se repetindo. A gente tem lá embaixo de novo verbo to be. E pronto, a gente tem o verbo has. Vou colocar todos aqui só para ter certeza se não tem nenhum novo. Temos, olha aqui, ó. They believe there are solutions and they never give up. Porque a gente tem vários, na verdade, ó. Eles acreditam que há soluções e eles nunca irão desistir. Eles nunca desistem, desculpa. A gente tem o verbo acreditar, que é o verbo believe. Vou listar aqui também, ó. Believe, e na terceira pessoa ele fica só com S, já que ele não entra em nenhuma regra especial. O que mais? A gente tem o there are. Vocês lembram que a gente estudou o verbo there are lá no capítulo 3, se eu não me engano? Que ele é o famoso verbo there to be, que é o verbo haver em inglês, tá? Vocês lembram dele, né? Não, Não lembra, Maiane? eu não lembro nem que data é hoje, que ainda era isso. Que a Ele gente tem amnésia, pessoal. Coitadinho, tem problema na cabeça. Se bem que tinha eu problema também. no chat. Quer dizer, eu não me lembro também, professor. Faz tanto tempo. Pronto, ó. Fazem 9 meses. Quanto tempo? Faz bastante tempo que a gente viu no começo do ano, tá? O verbo there to be, pessoal, é o verbo haver, tá bom? There is quer dizer há e there are também quer dizer há. Só que a gente usa there is no singular. Tipo, há um pássaro. There is. Lembrei. Ah, lembrou aí. There is a bird. Né? Há um pássaro. E se eu quiser colocar no plural? Há Professor, pássaros. give up. Como é give up em terceira pessoa? Gives up? Não sei como é. Pronto. Exatamente. Aqui a gente tem o give up, tá? Give up, pessoal, a gente vai estudar isso aqui. É o que a gente chama de verbo frasal. É um tipo especial de verbo, tá bom? A gente vai estudar isso aqui lá no nosso 8º ano, tá bom? Mas aqui give up quer dizer desistir. E na terceira pessoa, o que vai mudar é só o primeiro, tá bom? Gives Tá up. muito longe do 8º, né? É tão um pouquinho, né? Na Faltou terceira pessoa fica um ano. gives up. Pulando, é verdade. Vai demorar Porque ainda. tirando esse ano, passando o ano que vem, não é um ano, não? Oxi. Sim, Maiane, tá certo. Um ano e alguma coisinha. Pronto, aqui o que acontece é que algumas pessoas tendem a colocar esse give up assim, ó, com o S lá no P. Só que a gente vai ver depois no 8º ano que é um verbo especial, tá? Esse up, ele não muda. Então, quando você vai conjugar o give up, você só conjuga a primeira palavra. É como se fosse um verbo que é composto. Inclusive, a gente chama esse tipo de verbo frasal, porque ele é um verbo composto, tá bom? Isso a gente estuda depois, tá bom? Que frasal? E pronto, é complicado. Eu tenho que explicar bem direitinho o conceito do que é um verbo frasal. Na hora a gente, no período certo, a gente aprende isso, tá bom? Tá certo. Mas pronto. Professor, uma coisa, o outro verbo aí é o there are, né? Isso, no caso, é o verbo there to be. É o nome do verbo mesmo. There to be. Ah, então tem mais para colocar, né? Tem tanto there are, como Isso, there porque... to be e there is também. Isso, Não porque vou o there to ficar be... tentando ficar aquele sotaque gigantesco lá, o there to be. Pronto. Então, o there to be, ele pode ter duas formas. Ele pode ser tanto escrito como there are, para plural, como a gente já estudou. Ele pode ser there is, na terceira pessoa, né? Singular. Pronto, fica assim. Eu vou colocar os dois, só para vocês relembrarem mesmo. Certo? Engraçado, professor, uma coisa. É que, tipo, a pronúncia de there, o verbo there to be, é muito parecida quando você... aquela palavra there, deles, sabe? Their Isso. brother, irmãos deles. Isso, inclusive. Outra coisa, é uma coisa que eu me pergunto muito, como que os americanos, ingleses, tanto faz, eles não se confundem quando se refere à pronúncia. Por exemplo, assim, quando eles dizem this game is for PlayStation 4. Esse jogo é para PlayStation 4. Em inglês, é como se eu estivesse falando 4 duas vezes. Sim, ó, e no caso foi bom ter perguntado isso, Temo, porque de fato,
Ô, Damila, eu vi, tá? Ô, Damila, eu recebi pelo WhatsApp. Eu acho que foi tu que mandou, né? Eu até comentei lá. Muito bem, eu vi o teu trabalho, tá certo? A tua atividade. O time, inclusive, isso é verdade, tá? Em inglês, na verdade, não é só o there, que é o pronome possessivo que a gente estudou, mas existem 3 palavrinhas, digamos assim, que tem a mesma pronúncia. Esse there, que quer dizer deles, como você mesmo colocou aí, que tem exatamente a mesma pronúncia disso daqui, ó, there are, que a gente estudou faz tempo, que é a contração de there are, que é do verbo to be. Não sei se vocês lembram. Lá no pronome they, você pode escrever separado, né, they are, ou você também pode escrever a forma contraída, que ficava assim, ó. E a pronúncia é a mesma, tá bom? E a gente tem a palavra there, né, do verbo there to be, que também é a mesma coisa. Então, literalmente, é verdade isso, tá bom? Todas essas palavras têm a mesma pronúncia, têm o mesmo som. E como é que eles não confundem? É pelo contexto, tá? É tipo assim, a gente não fala manga e manga. Manga de blusa e manga da Manga fruta. coisada e manga coisada. Pronto. E por que a gente nunca confunde? Quer dizer, raramente a gente confunde essas duas coisas, porque a gente entende o contexto. A gente sabe muito bem que são contextos diferentes. A mesma Porque coisa uma é acontece de em inglês. comer e a outra de se vestir. Exato. Então, em inglês, como eles são nativos, eles têm eles têm um raciocínio rápido para a língua. Então, você raramente vai ver eles confundindo isso, tá? O que pode acontecer é alguém estar no colégio, que está estudando ainda, alguém, digamos, nas séries mais iniciais, elas realmente confundem na hora da escrita. Então, tem muita gente que, em vez de colocar o there, do verbo there to be, eles colocam there, que é o pronome possessivo. Então, às vezes acontece. É tipo, não é normal, né? Aluno, assim, sei lá, do segundo ano, terceiro ano, tá aprendendo a escrever aos pouquinhos. Em português eles também erram, em inglês é a mesma coisa. Tá certo? Oxe, mais de aluno de segundo Professor, ano. a gente vai ter que colocar também Darari, Não precisa, tá, Taimon? Não precisa. só como exemplo mesmo, né? Isso, eu A coloquei gente só vai como fazer exemplo. o quê agora? Pronto, ó, a gente tem mais 2 últimas observações sobre o presente simples, no caso. Ok. Um que eu já comentei, que vai to have, e a gente tem essa última aqui, ó. Essa aqui vai ser bem interessante, porque eu acho que vai sanar muitas dúvidas que algum de vocês têm sobre o ING. Que eu já vi que vocês comentaram que o ING significa o NDO do português, mas aqui a gente vai ver que não necessariamente, tá bom? E aqui que a gente vai explorar isso, como é que a gente pode usar esse ING com outro sentido totalmente diferente. Então, só para ficar bem claro na mente de vocês. Primeira coisa que eu ia colocar, isso aqui eu até já expliquei, mas eu vou deixar aqui só para não deixar passar batido. A conjugação do verbo to have no presente simples, ela vai ser o seguinte padrão, ó. I have, you have. E quando chega na terceira pessoa, vai ser has. Isso aqui eu já comentei, mas eu vou deixar aqui, vou deixar como anotação, tá? Eu vou salvar no Google Sala de Aula só para não passar batido. Porque eu não coloquei esse verbo naquela primeira anotação que eu fiz. E pode ser que alguém um dia esqueça, então eu vou fazer uma anotação e deixar registrado. Então pronto, aqui, tá? O verbo ter, em inglês, ele tem essa conjugação aqui, ó. Eu tenho, tu tem, tu tens, né? Ou você tem, ele tem, ela tem. A observação tá só aqui, ó. Pronto, vamos lá. Isso aqui vocês já sabiam. Agora sim, vou até ter que me ajeitar aqui na cadeira. Pessoal, quando a gente está falando de presente simples, o que a gente pode fazer? É possível você usar 2 verbos de uma vez só, tá? Até agora, todas as frases que a gente estava usando, a gente só estava utilizando um verbo. Por exemplo, I read a book. Só tem um verbo nessa frase. Eu leio um livro. E na terceira pessoa, né? She reads a book. De novo, só um livro. E agora, se eu quisesse, por exemplo, escrever 2 verbos na frase, como, por exemplo, como eu faço em português. Várias vezes em português a gente fala assim, ó. Vou colocar em português mesmo, tá? Eu preciso ler um livro. Pronto, tá e você nota que está no presente, tá? Eu não estou falando eu precisei ou precisarei, tá no presente. Só que você nota que a gente tem 2 verbos seguidos. A gente tem o verbo precisar e a gente tem o verbo ler. Você pode perguntar, como é que a gente escreve isso em inglês? Como é que a gente pega 2 verbos diferentes e escrevem juntos assim, ó? Cara, primeiro vamos lá, vamos separar em inglês o nome dos verbos, tá? O verbo precisar em inglês é o verbo need. Tá? Vou até colocar aqui, ó. O verbo precisar. O verbo ler em inglês é o verbo read. Como é que eu vou escrever em inglês? Eu preciso ler. É o seguinte, vamos lá, passo a passo. Eu vou começar com o pronome, né? Claro, eu preciso, né? O primeiro verbo. E tem uma regrinha aqui interessante. Quando a gente vai colocar um segundo verbo em seguida, a gente deve separar esse segundo verbo com to. Então a gente não pode colocar, ó, vai ter que ser assim, ó. I need to read a book. Por
que eu coloquei esse to bem aqui no meio? Tá? Porque é o seguinte, em inglês, a gente não pode escrever dois verbos juntos. Tá? Tem algumas poucas exceções que posso até mais tarde explicar para vocês. Mas a regra geral de 90% dos casos, se a gente tem dois verbos, eles têm que ser separados por esse to aqui, ó. E a gente traduz, que nem a gente traduz no português, tá? Eu preciso ler um livro. Só que existe também uma outra forma de você escrever isso, tá bem? Alguém ia perguntar, ouvi um microfone ligado. Quem era? Com licença, professor. Não é nada demais. Isso aí você vai colocar no Google Stop, né? Vou sim, tá? Tá, Time, pode ficar tranquila. Vou colocar sim. Professor, agora uma pergunta. Como é que isso aí vai conseguir tirar nossas dúvidas a respeito do ND, do NDO, né? Vai já chegar lá. Ó, vai já chegar lá a questão do ING, tá? Tem a ver. Eu vou só aqui tentar só dar mais um exemplo para vocês. Eu vou, por exemplo, escrever a seguinte frase, ó. Vou colocar na terceira pessoa, né? Só pra gente ver, ó. Se eu precisasse colocar na terceira pessoa, você só conjuga o primeiro verbo, tá? Que é o que tá pertinho. Acontece que em inglês, existe, quando você vai colocar dois verbos em seguida, você tem a opção de colocar o to, mas você tem a opção de colocar o segundo verbo com ing. No caso, você pode escrever assim, ó. I need reading a book, tá bom? E como é que a gente traduz isso? A gente traduz do mesmo jeito, tá? I need to read é a mesma coisa de I need reading. Tá? Você jamais deve traduzir eu preciso lendo um livro. Não, não tá certo. É eu preciso ler um livro. Então você nota que o reading, embora esteja com ing bem aqui, a gente traduz como ler. Entendeu? Então isso é para vocês perceberem que nem sempre você o ing vai ter o sentido de NDO do português. Se ele tiver depois de um verbo, ele vai ser traduzido na forma base mesmo, como se fosse um verbo normal. Tá? Você não traduz, até porque não faria sentido. Imagina eu traduzir assim, ó, eu preciso lendo um livro, tipo, isso não faz o menor sentido. Tá? Então eu preciso ler. Professor, a respeito disso, nós vimos que em alguns casos ele é usado para ações, né? Por exemplo, cantando sing, e também para esse tipo de caso, quando eu quero utilizar dois verbos e não ponho o to para separado. Aí agora, mas existem alguns verbos no qual não existe esse ing quando eu me refiro a uma ação que eu estou fazendo? Tipo, você sabe que quando eu estou executando a ação, às vezes eu ponho o ing. Por exemplo, sing, cantando. Studying, estudando. Existe algum Entendi. verbo no qual não se encaixa isso? Pronto, sim, eu acho que eu entendi sua pergunta. Você quer saber quando é que eu vou traduzir o ing como estudando, cantando, e quando é que eu vou saber que ele é traduzido normalmente? Pronto, eu vou explicar. Se não é utilizado, se existe algum verbo, alguma ação, no qual não é utilizado o ing. Pronto, entendi. Pronto, isso aqui foi longe isso aí, mas ó, foi uma boa pergunta, tá? Vocês lembram que no capítulo passado a gente estudou sobre verbos modais. Vocês lembram? O verbo modal era o can, a gente estudou sobre o may, sobre o que mais? A gente estudou sobre o must. Vocês lembram desses verbozinhos? Estava até no final de capítulo. Tá? Aqueles verbos, o time, são eles que não podem ser escritos com ing. Tá? É questão do inglês mesmo. Você jamais pode escrever can assim, ó, canning. Você jamais pode escrever o may como may, tá bom? O must como musting. Não existe. Então, aqueles verbos que são chamados de modais, eles não existem com ing, tá? Eu acredito que essas dúvidas vão ser... a gente vai explorar muito mais essa questão de verbo modal no 9º ano, porque é um conteúdo que você vê ele completo no 9º ano. Exatamente, verbos modais, tá? Verbos modais é conteúdo que a gente vê só no 9º ano. Então não mas adianta puxar assunto. Isso, mas foi uma boa pergunta, Taimon. Então, para questão de curiosidade, sim, existem verbos no inglês que você não pode colocar esse ing, tá bom? Depois a gente vê melhor quais são eles, tá? A gente analisa o porquê que gramaticalmente não está correto e tudo mais. Professor, responda a minha pergunta do chat. Pronto, deixa eu ver aqui da pergunta, deixa eu ver aqui o chat. Professor, como seria a seguinte frase em inglês? Because, como seria a seguinte frase em inglês, mas já está em inglês? Tá, para perguntar, tá? Pronto, então é uma pergunta assim, por que eu amo você? É isso que você quer dizer? Sim, exatamente. Seria assim, ó, why do I love you? Seria assim, ó, why do I love you? Por que eu amo você?
tá? O porquê de pergunta é why, e eu tô colocando do porque é uma pergunta, tá? E tá no presente, é só... Então fica assim, why do I love you? Por que eu amo você? Fica assim, tá? Então vamos lá. Agora, isso, por que tem because? Por que tem o quê? Because na palavra. Pronto, ó. É engraçado, estão fazendo perguntas um pouquinho fora do assunto, mas eu posso responder bem rápido, Maiane. Ó, o because é o porquê, quando você está fazendo você está explicando ou você está dando uma resposta. Você está explicando, ó, por que eu amo você. Isso é uma explicação, isso não é uma pergunta. Agora, se for porquê no sentido de pergunta, vai ser why. Os dois são traduzidos da mesma forma. Os dois são porquê, só que o because é o porquê para responder, ou para dar um justificativo de alguma coisa, e o why é o porquê para responder. Desculpa, para fazer uma pergunta. Tá bom, Maiane? Essa é a razão. Por isso que na primeira frase tá na afirmativa, então você não vai colocar o why numa afirmativa, tá bom? Pronto, vamos lá, tá? E aqui, por exemplo, eu coloquei o verbo, ó, she needs to read a book, né? Ela precisa ler um livro. Eu também poderia escrever assim, ó, mesmo que seja na terceira pessoa, a regra do ing ainda vale. Eu ainda posso escrever o segundo verbo com ing tranquilamente, vai dar a mesma coisa. Ela precisa ler um livro. Pronto, deixa eu ver aqui, eu vou dar aqui mais um exemplo para vocês. Ó, eu vou dizer assim, eu adoro estudar. Ou, digamos, eu amo estudar. Você pode tanto escrever, ó, I love to study. Tá? Eu amo estudar. Os dois verbos separados com o to. Ou você também pode separar eles, não colocar o to e colocar o ing só no segundo verbo. Ficaria assim, ó, I love studying. Tá bom? Então vocês pegaram a ideia, né? Você pode usar o ing para separar um verbo do outro. Tá? Não vai dar tempo de explicar, mas próxima aula a gente explica como é que você sabe que o ing está no sentido de NDO. Tá bom? Então, próxima aula a gente explica melhor isso aí. Tá bom? Acabou. Vamos pro recreio. Acabou-se. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Vai com Deus. Até daqui a Tchau, não professor. sei quando. Hora do recreio, hora do lanchinho, hora do lanchinho. Ainda tá gravando? Ai, meu Ah, é. Deus, vai dar merda isso Eu quero aqui. ser presidente do Brasil. Ai, meu Deus. Eu quero ser presidente do Brasil. Você vai ser Tadalu se você ficar